Aproveitar aqui nossas redes sociais, nosso Facebook, nosso YouTube, né? Gostaria de cumprimentar a todos que vão nos visualizar agora ou mais tarde. Aqui quem fala é o pastor Ayrton, e a palavra que nós lemos se encontra no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 11 e 12 em diante, amém? Que nos fala de um grande livramento, nos fala, irmãos, que o anjo foi falar com o homem, amém? Irmãos, quando nós estamos diante de Deus, irmãos, quando nós estamos clamando o Senhor, Ele move os céus, Ele move a terra, Ele é capaz de enviar um anjo para falar conosco. Uricanta Alabasteia. Creia nessa noite, amém? A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que o povo do Senhor fez algumas coisas que parecia mal aos olhos de Deus. Eles construíram altares, começaram a adorar outros deuses, e ali, irmãos, a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que o povo de Deus ficou 7 anos ali, sofrendo na mão dos amalequitas. Tudo que eles plantavam, a sua plantação, o seu gado, a sua agricultura, tudo que eles faziam, irmãos, os amalequitas apareciam lá e roubavam tudo dele, e destruíam tudo deles. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que a nação, que o país começou a ficar pobre, começaram a se empobrecer. Igreja de Deus, você que está nos visualizando, quando nós começamos a nos afastar de Deus, nós começamos a nos empobrecer. Às vezes, irmãos, a pobreza não é do dinheiro, às vezes a pobreza não é no material, às vezes nós podemos falar, mas eu tenho um bom trabalho, mas eu tenho carro, mas sempre vai ficar faltando algo em nós. Uricanta Alabasteia. Às vezes é uma pobreza de espírito, às vezes é um problema no nosso casamento, às vezes é uma enfermidade que entra na nossa casa e não conseguimos fazer para resolver. Era o que estava acontecendo com a nação de Israel, porque não estava mais ouvindo a voz de Deus, então eles estavam sendo ali açoitados, massacrados pelos amalequitas, e foi tudo pela permissão de Deus. E isso aconteceu durante 7 anos. Mas, irmãos, ali no meio de Israel, no meio daquela grande multidão, existia uma pessoa que estava clamando ao Senhor. Uricanta Alabasteia. Você já desistiu de clamar ao Senhor? Não desista não, né? Canta Alabasteia. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que Deus enviou um profeta e disse que tudo estava acontecendo porque Deus, o povo de Deus tinha se afastado, tinha se esquecido de Deus. Muitas vezes, irmãos, quantas vezes às vezes recebemos tantas bênçãos, estamos com a nossa vida material muito boa, e às vezes tem algo, irmãos, que começa a nos afastar de Deus. Às vezes é um trabalho, às vezes é um cargo maior no nosso trabalho, que não conseguimos mais estar presentes na igreja. Às vezes é na nossa família. Às vezes é tantas coisas, irmãos, que acabam nos afastando da presença de Deus. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que o povo de Israel se afastou da presença de Deus, construiu outros deuses, outros altares, e aí o problema veio, a luta veio, a perseguição veio. Mas tinha um homem que estava clamando ao Senhor. Urianda Alabasteia, a ponto de Deus enviar um anjo para falar com ele, e disse: salve varão valoroso, o Senhor é contigo. Uricanta Alabasteia. Eu quero dizer nessa noite que o Senhor é contigo, irmã de Deus, que o Senhor é contigo, irmão de Deus. Vamos continuar orando, que essa luta, que esse problema, que essa enfermidade, ela vai acabar. Urianda Alabasteia. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que ali, irmãos, Gideão, ele ficou surpreso e disse: mas como que o Senhor é conosco, se nós estamos passando por tantas essas dificuldades, né? E ele começou a falar: mas Deus, né, eu tenho ouvido tantas histórias, que Deus livrou o nosso povo das mãos do Egito, que Deus fez tantas maravilhas, e agora nós estamos passando por essa situação. Mas o anjo disse: o Senhor é contigo. Uricanta Alabasteia, você vai ser usado, e você, Uricanta Alabasteia, vai livrar Israel das mãos dos medianitas. Uricanta Alabasteia. E ali, irmãos, o homem ficou animado. Quando Deus fala conosco, nós temos que ficar animado. Uricanta Alabasteia. Deus está falando com você nessa noite. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei o que o homem te falou, eu não sei qual é a sentença, eu não sei o que o médico te falou, Urianda Alabasteia, mas fica animado nessa noite, porque o Senhor é contigo. Uricanta Alabasteia. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que Gideão ficou animado, irmãos, do tal ponto que ele disse: olha,
Fica paradinho aí, que eu vou ali trazer uma oferta, eu vou fazer um sacrifício, eu vou trazer uma oferenda. E o anjo disse: pode ir lá que eu vou ficar esperando. Orianda Labasteia. O anjo, ele está te esperando, né, Breçudemaia? E ali, irmãos, diz que Gedeão preparou tudo aquilo lá e ofereceu para o anjo. O anjo disse: olha, coloca ali na penha. E o anjo recebeu aquela adoração. O anjo recebe a sua oração. Deus recebe a sua oração. Deus recebe o seu sacrifício, Uricanta Labasteia. E Gideão ficou mais animado ainda, Urianda Labastudemaia. Mas, irmãos, no versículo 25, se eu não me engano, né, Deus falou assim para Gideão: olha, Gideão, né, sabe aqueles altares que estão construindo? Pega um boi lá do seu pai, pega tudo aquilo lá, você vai lá e vai destruir aqueles altares e vai edificar outros altares para mim. Eu quero altares no lugar alto, no cume, no lugar principal, Uricanta Labasteia. É isso que Deus quer de nós. Irmãos, para Deus entrar na luta com Gideão, Gideão tinha que destruir aqueles altares, aquelas coisas que não agradavam a Deus. O que será, irmãos, que não está agradando a Deus? Eu não sei, mas Deus sabe, Urianda Labasteia. Muitas vezes, irmãos, o nosso problema não é resolvido. Muitas vezes ainda estamos na mão dos amalequitas. Ainda as coisas estão sendo destruídas, porque estamos com altares, estamos com coisas que não está agradando a Deus, Urianda Labasteia. Mas nessa noite é noite de vitória. É noite de destruir os altares, Uricanta Labasteia. O que será que não está agradando a Deus? Será que é o meu comportamento? Será que é o meu falar? Será que é o meu olhar? Urianda Labasteia. Nessa noite é noite de destruir altares, porque o Senhor é contigo, varão, varoa valorosa, Uricanta Labastudemaia. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que Gideão ficou com medo, né? Como que eu vou destruir agora os altares, altar de Baal? Diz que ele ajuntou 10 homens ali, Uricanta Labasteia, e ele foi de noite e destruiu aqueles altares, e cortou tudo ali, e edificou outros altares, mas logo de dia a notícia veio: mas quem foi que fez isso? E o pessoal falou: foi Gideão. E a luta se levantou, Uricanta Labasteia, e os amalequitas se ajuntaram com outras nações e foram lá para destruir o povo de Israel de vez. Mas o Senhor disse: o Senhor é contigo, varão valoroso, Urianda Labasteia. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que o Espírito do Senhor entrou em Gideão, e Gideão levantou um grande exército, 32 mil homens, Uricanta Labasteia. Você viu, irmãos, como os homens ficaram animados? Quando Deus fala, Uricanta Labasteia, a nossa vida começa a mudar. 32 mil homens prontos para lutar. Aquele povo que estava sendo massacrado, aquele povo que estava sendo empobrecido, tomaram coragem e foram lutar contra os amalequitas, contra os medianitas, Urianda Labasteia, contra aquelas nações. Mas a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que quando Deus quer operar, Uricanta Labasteia, quando Deus quer falar, né, Breçudemaia, e a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que Gideão, com aquela grande multidão, Deus disse para Gideão: olha, Gideão, tem muita gente aqui. Às vezes, irmãos, nós pensamos que para o homem, para Deus falar, nós precisamos estar no meio de uma grande multidão. Talvez precisamos estar no meio de uma igreja linda, bonita, com grande coral, com grande orquestra, com tantas pessoas, Urianda Labasteia. E Gideão estava reunido com 32 mil homens, mas Deus disse: olha, Gideão, não é dessa maneira não, Uricanta Labasteia. Tem muita gente. Se eu entregar os amalequitas, se eu entregar os medianitas na sua mão com essa multidão, alguém vai falar: não foi Deus que fez isso. Às vezes, irmãos, o seu problema, a sua luta, Uricanta Labasteia, ainda não foi resolvida, porque às vezes o homem ainda está operando, e Deus, ele quer operar, Deus quer trabalhar, Deus quer ser glorificado. Deus disse para Gideão: olha, Gideão, quebra esses altares e faz um altar para mim lá em cima, no cume, no alto, para quem possa ver, Urianda Labasteia, vai saber que esse altar é para mim, que é para o Senhor. O Senhor quer ser glorificado, Urianda Labasteia. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que o Senhor disse para Gideão: olha, fala com essas pessoas aí, ó, quem tiver com medo, né, pegue e vai embora.
né? E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que Gideão falou para aqueles homens: olha, quem tiver com medo pode ir embora. E 22 mil homens foram embora, Uricanta Labasteia. 22 mil homens foram embora, ficaram 10 mil homens apenas, Uricanta Labasteia. Mas mesmo assim, irmãos, a palavra do Senhor nos diz que Deus falou: ainda tem muita gente ainda, Uricanta Labasteia. Leve esse pessoal para beber no rio. E aquele que beber vigiando como um cão, esse você separa. E aquele que não vigiar, manda embora também, Uricanta Labasteia. Irmãos, sobraram 300 homens, Uricanta Labastudemaia. É uma prova difícil, né, irmãos? A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que os inimigos eram como gafanhotos, eram como a areia do mar, eram inumeráveis, não dava para contar. Eram camelo, eram armas, eram tantas pessoas, irmãos, que não dava para contar, Uricanta Labasteia. Mas o Senhor disse para ele lá no começo: salve, varão valoroso, o Senhor é contigo, Uricanta Labastudemaia. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que Gideão ainda fez provas com Deus, né? Gideão fez tantas provas, né, irmãos? E Gideão disse: olha, Senhor, se o Senhor é contigo mesmo, comigo mesmo, eu vou pegar um novelho aqui de lã, né? E se quando vier a noite, né, se o novelho estiver molhado e a campina estiver toda seca, né, eu sei que o Senhor falou comigo, Uricanta Labasteia. E o Senhor disse: tá bom, Gideão, né? Tá bom, seu medroso, eu já disse que o Senhor é contigo. Tanta gente tem medo, às vezes ele ouve a voz do homem, ele ouve o médico, ele ouve o juiz, e quando Deus fala que é com ele fica com uma prova, ele quer fazer prova, ele não acredita, Uricanta Labasteia. Nessa noite, receba essa palavra, igreja de Deus, receba essa palavra, você que está nos visualizando. O Senhor é contigo, ele muda a sua situação. Se tiver quebrado, ele conserta. Se não tiver jeito, ele dá jeito, Uricanta Labasteia. Se tiver apagado, ele acende nessa noite, Uricanta Labasteia. Creia, Gideão, o Senhor é contigo, Uricanta Labasteia. E a palavra do Senhor nos diz: mas Senhor, eu posso fazer mais uma prova, né? O novelho ficou lá molhadinho e a campina toda seca. Eu posso fazer o inverso agora, Senhor? Pode, Gideão, pode, seu medroso, Uricanta Labasteia. E Gideão fez mais uma prova. A campina ficou toda molhada e o novelho ficou seco. Aí Gideão animou: o Senhor é comigo mesmo, Uricanta Labasteia. Nós vamos vencer essa batalha. E aí o Senhor disse mais ainda para ele, Uricanta Labasteia: eu estou sentindo que você está com medo ainda, hein, Gideão? Desce lá perto dos seus inimigos lá. Vai lá perto dos seus inimigos, Gideão. Leva lá o seu auxiliar lá com você, Gideão. E disse que quando ele chegou lá perto, ele viu um homem contando um sonho para o outro, Uricanta Labasteia. E a interpretação daquele sonho, o homem disse: isso não é, senão é a espada de Gideão. Ele vai acabar com todos nós, Uricanta Labasteia. Está contente agora, Gideão? Confirmou mais uma vez ainda: irmãos, o Senhor é contigo, Uricanta Labasteia, nessa luta. Ainda que pareça ser impossível, ainda que você não consiga visualizar, o Senhor é contigo, Uricanta Labasteia. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que Gideão dividiu aquelas pessoas em 3 grupos de 100 pessoas ali. Não levaram arma, não levaram espada, apenas buzina, um cântaro, Uricanta Labasteia, e tochas de fogo, para lutar contra várias nações com armas. Homens guerreiros, Uricanta Labasteia, pessoas inumeráveis que não dava para contar, Uricanta Labasteia. É isso que o Senhor faz na nossa vida. O que parece ser impossível, Ele realiza, Uricanta Labastudemaia. O Senhor é contigo, varão valoroso, Uricanta Labasteia. E a palavra do Senhor nos diz, igreja de Deus, que Gideão orientou, que Deus orientou: olha, vocês vão dar um grito, vocês vão quebrar o cântaro e vão dizer: espada do Senhor, espada de Gideão, Uricanta Labasteia.
espada do Senhor, espada de Gideão, nebria sudecanta labassudemaia, espada do Senhor, espada de Gideão. E quando eles fizeram isso, irmãos, o povo se assustou e começaram a matar um aos outros, uricanta labasteia, e Deus entregou aquela guerra na mão de Gideão, urianda labassudecanta. Nessa noite, igreja de Deus, nessa noite você que está nos visualizando, eu te pergunto, qual é a sua guerra? É o câncer? É o desemprego? É o diagnóstico médico falou que não tem mais jeito, que o estado é terminal? É a AIDS, uricanta labasteia? Eu não sei qual é o seu problema. É o seu casamento? Eu não sei o que está acontecendo. É o seu filho? É o seu ente querido que está internado, às vezes desenganado, uricanta labasteia? Eu quero dizer nessa noite que o Senhor é contigo, uricanta labasteia. Assim como aqueles 300 homens venceram aquelas nações inimigas, o Senhor, uricanta labasteia, entrega o seu problema, resolve o seu problema, resolve a sua luta, uricanta labasteia. Mas, irmãos, Deus pediu algo para Gideão lá no início: quebra os altares, destrói os altares, tira as coisas que não estão me agradando, santifica outro altar para mim, faz um altar no alto, me glorifica, me coloca lá em primeiro lugar, uricanta labasteia, primeiro de tudo, primeiro do trabalho, primeiro da minha casa, primeiro da família, primeiro em tudo. Se você fizer isso, uricanta labasteia, Ele entrega, Ele resolve o seu problema, nebria sudemaia. Ainda que alguém diga que não, a resposta, a última resposta, ela vem da boca de Deus, uricanta labasteia. A palavra do Senhor nos diz: o que o olho não viu, o que você não ouviu, o que não subiu ao seu coração ainda, Deus tem preparado para ti, urianda labasteia. Irmãos, Gideão não quis saber como Deus ia resolver o problema dele. Às vezes, irmãos, nós queremos saber como será que Deus vai fazer. Será que vai ser hoje? Será que vai ser amanhã? Já passou um ano, já passou tanto tempo. Irmãos, saiba de uma coisa: varão valoroso, o Senhor é contigo, uricanta labasteia. Ele vai resolver o seu problema. Amém? Creia nessa noite. Vamos aplaudir o Senhor bem forte, uricanta labasteia. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando da palavra do Senhor. Vamos nos colocar em pé, amém? E vamos receber o pastor com as considerações finais.